início da década de 60. Frequentávamos o Centro Espírita Luz, Paz e Caridade, junto com os companheiros Nelson de Almeida, Isabel e João Canela. Em ano e mês que não recordamos, ficamos sabendo que um filme sobre as curas do médium José Arigó seria projetado no Cine Jaguara. Em frente do evento estava o jornalista Jorge Risini, que à época divulgava a obra Cidade da Criança. Este era o nome da que hoje conhecemos como Cidade da Fraternidade. Após assistirmos o filme, ficamos emocionados com o que ouvimos a respeito daquela obra, que nos parecia ser o que sempre buscamos em termos de assistência à criança desamparada. Naquele mesmo dia, conversamos com Dona Maria Lina, com sua filha Lina e com Heloísa, que nos incentivaram a novos contatos para maiores esclarecimentos a respeito da Cidade da Criança. Participamos de algumas reuniões na Secretaria Seccional da Cidade da Criança, com sede na Avenida Ipiranga, já em companhia do Valdeir. Finalmente assumimos a responsabilidade de fundar, na Jaguara, uma subsecretaria da Cidade da Fraternidade. Era essa a forma de divulgar a obra e angariar fundos para a sua construção. A sede da subsecretaria seria no referido Centro Espírita, que era dirigido pelo confrade João Ribeiro, português, velho amigo, ortodoxo e intransigente, mas que conhecia um pouco da doutrina espírita. Em reunião sob a direção do irmão Jurandir da Silva Marques, representante da OSCAL, Organização Social Cristã e Espírita André Luiz, em São Paulo, que deu posse à diretoria composta por mim, Isabel, João Canela, Nelson de Almeida e Valdeir Bezerra de Almeida. Iniciamos a nossa caminhada em direção à Cidade da Criança. Jamais imaginamos que aquele acontecimento aparentemente insignificante fosse mudar as vidas de tantos companheiros. Tudo ia muito bem quando o irmão João Ribeiro, entendendo que se tratava de um movimento paralelo ao movimento espírita, negou-nos o seu apoio e, sem mais esclarecimentos, pediu-nos que retirássemos da sua casa, e o centro era realmente seu, funcionando em sua casa. A atitude do irmão João Ribeiro somente nos ajudou, dando-nos mais entusiasmo para trabalhar pela cidade. Resolvemos, então, fundar um grupo da fraternidade. Enviamos uma lista com 5 nomes ao OSCAL, rogando a orientação da espiritualidade. Após alguns dias, a resposta veio pelo telefonema da irmã Lina, pedindo para que eu me preparasse emocionalmente, pois ela tinha uma surpresa. O mentor do novo grupo seria o infante Dom Henrique, mas ele pede que seja lembrado apenas como irmão de Sagres, disse ela. Chorei de pura alegria, porque ninguém sabia que desde os tempos de escola, lendo a história de Portugal, eu me fascinava pela vida e obra do grande navegador, fundador da Escola Naval de Sagres. Procurei os companheiros e todos vibraram de emoção com a novidade e, então, decidimos, a partir daquele momento, alugar um cômodo onde pudéssemos instalar a sede do grupo.
A primeira foi apenas um pequeno quarto na rua Paranavaí, medindo talvez uns 12 metros quadrados. Passado um ano, com esforço e união de todos, alugamos uma casa na mesma rua. Então, com mais amplas instalações, iniciamos o trabalho da campanha do quilo Francisco de Assis, que teve como padrinho o irmão Domingos, pernambucano, ardoroso, trabalhador da cidade da Fraternidade. E ele era do irmão Domênico, de Olinda. Criamos a seguir a farmácia uma dispensa social e fundamos a evangelização infantil. Depois veio a criação da mocidade, reunião de ectoplasmia e desobsessão. Novos companheiros foram se aproximando, tais como Paulo Ribeiro, Geraldo Ribeiro, Álvaro Basílio Português, Frederico Daniel Schultz, Clarice Calimério e outros, cujos nomes não me vêm à memória, e a eles pedimos perdão. Pela omissão. É justo que lembremos a cooperação constante oferecida do irmão Guilherme Rosmaninho Varandas, que sempre esteve desde as primeiras horas a serviço do De Sagres. No final da década de 60, o De Sagres comprou o lote que pertencia à sogra de Valdeir, onde tem sua atual sede, a Rua Custódio Serrão. A essa altura, o companheiro Nelson de Almeida já havia se radicado na cidade da Fraternidade, depois de ter casado com Fernanda de Almeida, irmã do Valdeir. E antes mesmo de se iniciar a construção da atual sede, Valdeir e sua esposa, Lucinda, foram morar na cidade da Fraternidade, agora já não mais cidade da criança. Depois foi a vez de Calimério e sua esposa Clarice, Daniel e sua esposa Marilu. Nessa época, mudamos-nos para Brasília, ficando mais perto da cidade e dos companheiros sagrenses. Ainda do De Sagres foram morar na cidade a irmã Norma com sua mãe e a Áurea e seu esposo. Como percebe o companheiro, o grupo da Fraternidade Irmão De Sagres nasceu fincando suas raízes no solo da cidade da Fraternidade e para lá enviou seus frutos amadurecidos pelo calor do sublime ideal de amparar a criança abandonada em lares família. O De Sagres, navegando nas águas da codificação, teve suas velas infladas, insufladas pela fé e pela esperança, que sem dúvida foram os mesmos sentimentos que se apossaram do infante Dom Henrique, conhecido como navegador, na busca de um novo mundo para onde seria transplantada a boa nova de Jesus e ficaria conhecido como Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tal como o Brasil sonhado por Dom Henrique, que muito mudou, assim também mudou a cidade da Fraternidade. Mas tal qual o Brasil, que ainda é um celeiro de esperanças para um mundo maior, a cidade ainda alimenta a esperança de muitos que desejam cooperar com a obra do Cristo. Tal como a parábola narrada por Lucas em
versículo 13, capítulo 13 e versículo 6, a cidade da fraternidade é figueira, que necessita do adubo, do amor e os cuidados, do planejamento para que os frutos venham e ela continue com a chancela de Jesus, a qual recebeu ao ser planificada no mundo espiritual. Não devemos corroê-la com a praga da incerteza, nem açoitá-la com tempestades de críticas destruidoras. Não, estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Estas são palavras de Emmanuel.